Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET volume 4 do segundo ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. Escreva a expressão de Ka, constante de acidez para ácidos, e a expressão de Kb, constante de basicidade, para as bases relacionadas a seguir. Então, temos aqui quatro compostos. Esse composto que finaliza com OH é uma base, ou seja, um hidróxido. Aqui finaliza OH também, trata-se de uma base. Então, a letra A e B são duas bases. Letra C e letra D inicia com átomos de hidrogênio, H2SO4 e HF. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico e aqui eu tenho o ácido fluorídrico. E a letra A e B, que são duas bases, aqui eu tenho o hidróxido de amônio e aqui eu tenho o hidróxido de bário. Lembrando que essas substâncias, elas entram em equilíbrio. Aqui tem duas setinhas, uma para o lado da direita, outra para o lado da esquerda, indicando que as mesmas estão em equilíbrio químico. E as bases A e B, elas vão liberar o ânion hidroxila, OH-, aqui também OH-. Esse coeficiente 2 é devido ao índice 2 da hidroxila OH. Os outros são os cátions, positivo, com íon positivo. O ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico, eles liberam os íons positivos, que é os cátions, aqui 2H+, e aqui H+. Esse coeficiente 2 é devido ao índice 2 do hidrogênio, e aqui só tem um hidrogênio. E o restante aqui vai ser os respectivos ânions. A constante de acidez é para ácido Ka, constante de acidez. Constante de basicidade é para as bases, está aqui Kb. Então é prático. Para mim montar a expressão da constante aqui, eu vou pegar as concentrações dos produtos e dividir pela concentração do reagente. Então aqui produto eu tenho NH+, mais OH-. Está aqui NH+, vezes OH-, dividido pela concentração aqui no caso do NH4OH-. OH, quer dizer. Aqui a expressão da constante de basicidade para o hidróxido de bário, eu vou ter bário 2+, vezes OH- elevado a 2. Esse expoente 2 é devido, o expoente é devido ao coeficiente 2, aqui da hidroxila, dividido pela concentração aqui no caso, o hidróxido de bário, aqui abaixo. A constante de acidez para o ácido sulfúrico é H+ elevado a 2, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração aqui SO4, 2-, dividido pelo H2SO4, que é o reagente, concentração do reagente. E por último, constante de acidez para o ácido fluorídrico é os seus produtos aqui da reação, H+ vezes F-, aqui, dividido pelo HF, que é a concentração do reagente. A atividade 2. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então, para provocar a chuva ácida, tem que ser compostos ácidos. Então, eu sublinhei de vermelho e aqui eu tenho compostos ácidos que provocam essa chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados com uma solução aquosa, lembrando que solução aquosa é solução com água, contendo uma substância adequada. Então, para neutralizar esses ácidos, esses gases poluentes que provocam a chuva ácida, eu preciso de uma substância adequada que seja uma substância básica.
Então, o que é a substância básica? São aquelas substâncias que liberam a hidroxila, como o seu ânion, e que possuem um pH acima de 7 a 14. Aqui eu tenho algumas substâncias e através do equilíbrio em solução aquosa dessas substâncias é possível saber qual é ácido e qual é base. Então a substância, o composto que vai liberar o hidrônio, como o cátio hidrônio, significa que ele é ácido. Esse hidrônio, cátio hidrônio, significa que é o cátion H+, juntando com água, forma o hidrônio. Então, eu tenho hidrônio aqui no fenol, na substância fenol. Tenho também aqui o hidrônio formado para a substância hidrogênio sulfato de potássio. Então, essas duas substâncias, elas são ácidas. Então, elas já estão descartadas. Então, tira o fenol fora e o hidrogênio sulfato de potássio também já está fora. As outras três substâncias que sobram, elas são bases, pois elas, em equilíbrio em solução aquosa, elas liberam aqui a hidroxila, que é o OH-, as três. Então, aquela substância mais adequada vai ser aquela base que possui uma constante maior. O valor da constante de equilíbrio maior é que vai ser a base mais forte, é que vai ser a substância adequada. O valor da constante de equilíbrio dessas três bases, eu tenho aqui 10 a menos 9, 10 a menos 4 e 10 a menos 2. Se tratando de números negativos, o valor menor se torna o maior valor. Então, menos 2 é um valor maior do que menos 4 e menos 2 também é maior do que menos 9. Então, 10 a menos 2 é a base forte, 10 a menos 4 é uma base que fica aqui na média e 10 a menos 9 é a base mais fraca. Então, a mais indicada vai ser a base forte, que é o hidrogênio fosfato de potássio, aqui da alternativa letra D. Atividade 3. Para a obtenção do valor da constante de equilíbrio para o sistema numa dada temperatura, forneceram-se os seguintes dados. Então, eu tenho aqui o ácido acético em equilíbrio químico, setinha para a direita e setinha para a esquerda, quer dizer que está em equilíbrio. Então, aqui eu tenho os íons acetato e aqui o íon H+. Os dados que forneceram foram concentração molar inicial do ácido acético, concentração molar do ânion acetato, concentração molar do íon H+, temperatura do sistema. O levantamento do valor da constante de equilíbrio requer apenas os dados fornecidos por. Então, eu preciso calcular o valor da constante de equilíbrio. E essas informações, quais que são importantes, quais que são interessantes eu saber, para eu poder saber essa constante de equilíbrio. Então, temperatura do sistema, eu não preciso. Então, onde tem a informação 4 aqui, ó, eu posso eliminar. Aqui tem 4, 4, aqui também tem o 4 e aqui também tem o 4. A única que sobra aqui para mim é a alternativa B, 1 e 3. Então, concentração molar inicial do ácido acético é necessário. Eu preciso saber aqui a quantidade, né, molar aqui do ácido acético, que é do reagente. Concentração molar do ânion acetato, que é aqui o primeiro íon formado, é o ânion, e aqui a concentração molar do íon H+. Então, nesse caso, tanto faz. Eu posso ter as informações 1 e 2, que eu consigo aí, descobrir o valor da constante de equilíbrio. Eu preciso também, tanto faz A1 e A3, que é a concentração do reagente e a do produto H+, ou também eu posso também fazer isso utilizando os três. Então, nesse caso, a única alternativa que eu tenho é a letra B, que vai ser a opção correta. Atividade 4. Calcule a concentração de íons H+, em uma solução aquosa 0,40 mol por litro de H2S.
dado constantes de ionização do H2S, eu tenho a constante 1, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7, e a constante de ionização 2, que é 1,3 vezes 10 a menos 13. Então, eu tenho aqui duas constantes de ionização. Essa constante 2 aqui, ela tem uma diferença muito grande para a constante de ionização 1, onde aqui é menos 7, aqui menos 13. Está dando uma diferença aqui muito grande. Então, de 7 para 13, eu tenho 13 menos 7, eu tenho 6. Nesse caso, está dando 0,000005. Então, 0,1, um valor muito pequeno, se for comparar. Então, nesse caso aqui, nós vamos efetuar os cálculos somente para a constante de acidez, de ionização aqui, 1. Vemos que trata-se de um ácido, inicia aqui H2, é um ácido, está liberando íons H+, também provando que é um ácido, e diz aqui a constante de ionização. Então, nesse caso, aqui vai liberar o íon positivo H+, e vai liberar o íon negativo com um H e um enxofre, HS-. Então, no início aqui, eu tenho 0,4 ou 0,40 mol, que é a mesma coisa, para o H2S. Para o íon H+, eu tenho 0 mol. Para o íon HS-, eu também tenho 0 mol, pois está no início. Então, aqui vai haver uma variação, onde aqui eu vou ter menos X, significa que está havendo um consumo desse reagente, e aqui para H+ e HS-, eu vou ter X em ambos casos, pois aqui está formando o produto. Então, na situação final, eu vou ter aqui para H2S 0,4 menos X, 0,4 menos X, e aqui eu vou ter X. A constante de acidez, ou constante de ionização, eu devo proceder da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o produto dos produtos, no caso H+, vezes HS-, coloco aqui, e vou dividir pelo H2S, que é o reagente, a concentração do reagente, H2S, que é igual. Agora, substituindo os valores, a concentração aqui do H+ é X, H+ é X. Está aqui X vezes do HS-, está aqui, vai ser X também. Então, aqui X vezes X, dividido a concentração aqui do H2S está aqui, vai ser 0,4 menos X, 0,4 menos X, que é igual. X vezes X, eu tenho aqui X ao quadrado. 0,4 menos X vai ser 0,4, porque o valor de X, como eu tenho uma constante de ionização com valor muito pequeno, então eu sei que vai ionizar uma quantidade de H+ muito pequena. Então, eu considero X aqui, eu desprezo X, na verdade, e coloco que 0,4 menos X é aproximadamente igual a 0,4. Agora, jogando aqui para outra fórmula, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 7 é a constante de acidez inicial, aqui 1. Então, aqui a constante é 1 vezes 10 a menos 7, que é igual aqui x ao quadrado, que é a concentração dos produtos, dividido por 0,4, que é a constante aqui dos reagentes, concentração dos reagentes, 0,4. Então, aqui agora eu tenho x ao quadrado é igual, multiplica 1 vezes 10 a menos 7 vezes 0,4. Então, aqui x ao quadrado, 0,4 vezes 1, eu tenho 0,4 vezes 10 a menos 7. Então, para tirar esse 0,4 aqui, eu vou pela regra. Eu vou aumentar esse número. Então, aumentar 0,4, eu tiro esse 0, vou aumentar para 4. E vou diminuir
aqui no expoente. Onde está menos 7, eu vou colocar menos 8. 4 vezes 10 a menos 8 é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 a menos 7. Então, aqui está x ao quadrado, eu vou passar para a raiz quadrada, onde x é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 8. Então, se você tiver dificuldade, pode fazer na calculadora científica para facilitar os cálculos. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 10 a menos 8 é 10 a menos 4. Então, x é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Ou seja, a concentração de íons de H+, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E a constante de ionização aqui de acidez aqui 2, eu vou desconsiderar porque é um valor muito baixo, então não precisa calcular. Pessoal, obrigado aí por assistir essa correção de atividade. Dê um like aí, se inscreva no canal e acompanhe aí os nossos vídeos. Até mais.